Sejam todos bem-vindos aí. Eu vi que a Gabi já entrou, a Ana, a Isabela do Vale, ou Vale, desculpa. Vamos ver quem mais tá entrando aí. Ana, salvadora da pátria da live, hein? Ó, já que eu já fiz a arte, só para convidá-los, tem aí uma página que vocês estão vendo aí, ó, rodando aí nos comentários, chamada IAI Underline Brasil. Esse é sobre o meu canal de ensino de língua portuguesa, tanto para estrangeiros como para aqueles que querem aprimorar o português para concurso, para vestibular, para Enem e assim por diante. Então já sigam lá, se inscrevam também no canal. Tem o link lá na página e tem o link aqui também do meu canal, que é este aqui, Karen Campana, no meu perfil, tá? Então, por favor, vão lá, dão um joinha, se inscrevam principalmente no meu canal, que eu preciso mudar este nome aí, este domínio que tá todo confuso. O YouTube só permite com 100 inscritos, eu preciso subir isso aí. Quero dar um oi pro Ertan. Ertan é um dos telespectadores do canal IAI Brasil. Ele é um turco que tá tentando aprender o português aí, tá indo super bem. Ertan, seja bem-vindo. Desculpas outras vezes não consegui dar oi para todo mundo. Dá um salve aí também pro Dudé, Teixeira, Lucas. Sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar a Gabizinha. Gabizinha tá online? Hoje a nossa live é a quarta live do Brasileiros pelo Mundo. Nós vamos falar hoje com a Gabi Cortiana, Gabriela Cortiana, que ela mora na Itália e ela vai contar pra gente um pouquinho dessa experiência. Então, por favor, mandem aí seus comentários, dúvidas, quiserem fazer perguntas, a gente vai estar aí, principalmente a Gabizinha, tentando responder pra gente, tá? Vou chamar você aqui, Gabi. Obrigada, Ertan. Aprenda mesmo português com a gente. Curta aqui a galera também comentando que dá para aprender junto também. Olha quem tá Gabi, aqui. E aí, eu dona me maquiei para vir pro seu canal. Ai, que arraso, gente. Gente, é tão bom essas lives, né, que a gente troca um pouquinho de roupa, porque eu não aguento mais ficar de pijama. Não, é porque nessa quarentena a gente tá que nem, né? Uns zumbis em casa. Meu Deus, olha, hoje eu tava até medindo assim, né, porque eu não sei o que tá acontecendo, que o rosto vai dando uma fofada, não sei o que acontece, mas é a saúde, né? Ó, eu quero dar um salve aí pra galera que tá chegando, parentes, amigos de Gabi, a galera do meu Instagram. Sigam aí o meu Instagram, inscrevam-se no canal, tá aí no link do perfil, por favor, me ajudem aí nessa divulgação. E vamos começar, né, Gabi? Gabi, eu queria que você Vamos. falasse aí quem é você, onde você mora, onde você morava no Brasil, né? O que Tá, que você fazia lá e o que você faz aí, só para começar, tá? tá bom, beleza. Eu vou dar um oi em italiano porque tem gente aí que não fala português. Ciao ragazzi, Ai, gente, tutto bene? ela ainda fala italiano. Olha, ó, deixa eu dar um oi pra galera que tá chegando aí, um tchau. Ciao ragazzi. Eu não falo italiano como Non parli Gabriela. benissimo. Grazie. Então Pode, tá, vai lá. vou falar. Eu sou Gabriela. Eu tenho 32 anos, mas assim com o rostinho de 27. E moro na Itália, né? Moro aqui no norte da Itália, Bassano del Grappa. É Hum, uma cidadezinha linda, pequenininha, mas muito turística, assim, no norte da Itália. sim. E eu sou publicitária, era publicitária no Brasil e aqui faço mais a parte de design gráfico, mas sempre na minha área. Entendi. Então, onde você morava no Brasil que você falou? Eu sou de São Gabriel. É São uma Gabriel. cidade bem pequenininha, na fronteira, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. E, e é isso, é uma cidade pequenininha. Ah, legal. Então, São Gabriel, no Rio Grande do Sul, no Brasil, uma cidade pequena. Você foi para a Itália e também está morando numa cidade pequena. Qual que é menor, assim, Gabi? Você sabe? Olha, em relação à população, Aham. São Gabriel é maior. Sim. Só que de coisas que tem para fazer e enfim, como é que eu posso dizer? A cidade, em si, a infraestrutura da cidade, aqui parece ser uma cidade muito maior.
Entendi. Ah, legal. Então tá. Ó, gente, a Gabi, então, vocês viram que ela mudou um pouquinho aí o trabalho dela, mas não tanto, né, Gabi? Você consegue fazer Não, basicamente a mesma coisa com uma vertente mais pro design, né? exato. Mas até foi uma escolha pessoal minha. Eu Ah, entendi. trabalhava como publicitária, mais na área de planejamento no Brasil. E aí, quando eu vim para cá, eu comecei a gostar muito do design, e querer entrar mais no design. E aí começou a surgir oportunidade nessa área. Uhum. Então veio pro bem, assim. Ah, entendi. Legal. Então vamos começar por algumas perguntinhas básicas, né, de Vamos quem lá. mora em outro Eu posso país, tomar um né? vinho por enquanto? Ai, meu Deus, uma pessoa italiana querendo tomar vinho, gente. Ai, que delícia, Ah, saudades, não, tem que Itália, tomar. Hoje é sábado, gente, pelo amor de Deus. saudades, Itália. Olha, aqui, filha, o vinho, não que seja ruim, é bom, porque tem até muito É. vinho italiano, mas é um pouquinho mais caro, né? Então, né, Ah, é? é um Aqui é pouquinho. super baratinho, as pessoas ficam falando, nossa, que fina, tomando prosecco. Custa 2 euros. Mal sabem, né? Mas vamos lá, o que que te Vamos lá. levou a sair do Brasil? Então, eu sempre, assim, me sentia um pouco ovelha negra na minha cidade. Uhum, Porque é uma cidade muito pequena, é uma cidade isolada e eu publicitária. Não entendi. tinha muita oportunidade na minha área, nesse setor ali na minha cidade, então eu ia ter que sair de qualquer jeito, né? Ou Sim, ir para Porto Alegre, ou para São Paulo, enfim. Se eu quisesse construir uma carreira na minha área, eu teria que ir embora de qualquer jeito e tudo seria longe, porque é fronteira. Então, é longe, é 5 horas de Porto Alegre. entendi. Nossa, é bem Mesmo assim, longe. seria longe. É o final do mundo. Não é no fim do mundo, é perto do fim do mundo. E Brincadeiras à aí, parte, mas se torna mais complicado, né? Para algumas é, áreas. exata, exatamente. E assim, é uma cidade muito isolada Uhum, e não tem muito entretenimento, não tem muita cultura, não tem muito. Muito assim, sabe? Aquela cidadezinha do interior e tal. O entretenimento das pessoas é a vida dos outros. E eu me sentia também, sabe como é que é? Me sentia muito observada, até porque sempre fui um pouco diferente, me sentia um pouco diferente dos outros Hum, na sociedade que eu vivia, assim. E aí, na verdade, eu vim embora para ser eu mesma, sabe? sim, Para poder fazer o que eu gosto, para poder ter acesso às coisas. Eu também sou um pouco ambiciosa no sim. sentido assim da minha carreira. Então eu queria crescer profissionalmente, eu queria ter minha agência, queria fazer essas coisas e sentia que ali eu não poderia fazer isso. Eu teria que ir embora de qualquer jeito. Então, por que não vir para a Europa, né? Entendi. Mas assim, que nem você disse, você poderia ter mudado para São Paulo, poderia ter mudado para uma cidade maior É, dentro do Brasil, mas você optou pela Europa, por exemplo, no caso a Itália, né? porque na verdade eu vim para Portugal primeiro, sabe? Eu vim Ah, estudar em Portugal. Eu fui fazer mestrado em Portugal. uhum, E aí eu gostei muito da Europa, não de Portugal em si, da Europa daqui, de como as pessoas levavam certas coisas, gostavam, certas coisas não. Mas a parte sim, de eu poder ser eu mesma, assim, e fazer as coisas que eu tinha vontade sem que me sentir observada, eu pensei, não, então eu quero ficar na Europa mesmo. entendi. Então E tá, dali de você morou Portugal em vim para a Itália. Portugal. Quanto tempo que você morou em Portugal? Desculpa te interromper. Morei 1 ano e meio em Portugal, eu acho que foi. Aí você voltou pro Brasil e depois você foi. Não, Ah, você já foi direto. eu vim direto para cá, vim fazer a cidadania italiana, porque aí eu já Uhum, sabia que eu queria ficar aqui, né? entendi. Então tem que achar um jeito de morar aqui legalmente e tudo aquela coisa. E aí eu Aham, vim fazer a cidadania, sim. vim com a minha mãe, vim com a minha avó, e a minha avó é filha de italianos, então foi rápido. A nossa cidadania saiu bem rapidinho, Aham. e aí depois eu fiquei. É que a tua avó é filha, então só tinha É, um documento de uma pessoa que era finado, que é o, assim, que o pai italiano. dela. Entendi.
E Nossa, é bem, aí, bem perto. exatamente, aí saiu rápido e saiu a dela, a da minha mãe e a minha juntos, assim. Então Entendi. foi E é bom. até legal a gente comentar aqui para o pessoal saber de onde esse povo se conhece, né? Nós nos conhecemos em Schio, né? Na Sim. Itália, ambas Uhum. fazendo a cidadania, só que você fez na cidade vizinha, né? Eu fiz em Torabelvitino. Nossa, gente. Cidade grande. A minha mãe não consegue falar esse nome de jeito nenhum. Fala aí de novo pra galera gravar aí o nome dessa grande cidade italiana. Torre Belvitino. Torre Belvitino. Faz cantando, gente. Sem falar Coloca a o Hélio, mãozinha. Torre Belvitino. Torre Belvitino. Eccolo, brava. Legal. Então, assim, mas até você falando da cidade aí, você sabe como é que tá de cidadania? Porque, né, o pessoal às vezes fica curioso. Você tem noção de como tá lá? Ah, não, não tenho muita noção. Uhum. Eu sei que eles, no início, assim, quando eu fui pra lá, eu acho que era só a gente tirando cidadania. Sim. Aí depois começou a ter bastante gente. A Isabela escrevendo. Tora Boa, Belvitino. Isabela, boa. E aí, italiana, tchau. Aí, depois começou a apertar a coisa, sabe? Começar a ir muita gente e aí ia começar a demorar o processo, porque o meu saiu em 15 dias. E aí depois eu fiquei sabendo de gente que já estava demorando mais 5, 6 meses, sabe? Isso entra na mesma questão que eu comentei com a Aline na primeira live que a gente fez. Quem não acompanhou tá lá no canal, um pedacinho. Desculpem que Uhum. deu problema, eu não consegui salvar inteira, uma pena. Mas eu falei com a Aline Alonso, e ela é de Skill, da cidade que eu tinha feito a cidadania, que nós três nos conhecemos, e mais uma galera aí que se conheceu dos brasileiros, né? Sim. E como que, né, essa questão de cidadania italiana, nas cidades italianas, quando surgem brasileiros, né, começa cinco, seis, de repente, explode. Explode, é. E é uma E coisa assim, principalmente. desculpa, pode falar. Não, essas cidades pequenininhas, assim, não tem estrutura para receber tanto brasileiro assim. Lá, quando eu fiz a cidadania, era uma moça que fazia tudo. E continua sendo. É, Então, não muda muito assim, né? As cidades menores da Itália têm certas coisas que acabam sendo bem restritas, né? A uma pessoa, eles não tem uma distribuição assim de um órgão, de um departamento, não, né? Isso não. é legal, até uma dica pro pessoal, né? Quem vai fazer cidadania italiana, às vezes você até sabe de uma pessoa de um terceiro que fez cidadania em determinada cidade, mas a realidade daquela época talvez não é atual, né? Não é atual. E cada cidade, que eu acho que também é legal falar, cada cidade tem regras diferentes. Uhum. Então a gente não sabe o que tem que levar. A gente acha que é aquilo ali. Aí chega lá, não, faltou esse documento, tem que esse, esse aqui não precisa. Então cada uma é uma coisa diferente. Tem que vir e tem que dar sorte, assim, né? Eu acho assim, tem uma base, né, que dá pra gente seguir como, É. né, separar os documentos básicos, mas é importante ficar ligado com isso, que geralmente, a geral, passam por imprevistos, né? É difícil Uhum. quem tem um aperto, digamos assim. E, É. enfim, mas por que que, assim, tirando a questão da cidadania, teve algum outro motivo que te levou a escolher a Itália? Por que você permanece aí, né? Então, eu fiz a cidadania. É na cidade onde o meu bisavô Uhum. nasceu, ali do lado. Ah, Então tem uma questão também um pouco emocional, assim, minha, de estar aqui na Itália, assim, sabe? Muito da minha uhum. família. Eu tenho uma tia minha que é daqui, nunca saiu daqui. Porque como Uhum. a nossa história é muito recente com a Itália, Sim. então eu sinto muito esse apego. Eu acho que até uma coisa meio, talvez seja uma coisa meio espiritual, uma ligação com o país, sabe? Eu me sinto muito italiana. Aham. Talvez tenha coisas que são muito parecidas aqui na minha família, entendeu? Então me sinto um Entendi. pouco em casa. E por isso que eu, tipo assim, insisto em ficar aqui, que eu gosto de ficar aqui, que eu me identifico com as pessoas daqui. Eu Raízes acho que italianas, assim. Isabela aí, né? Colocou, é parente também, Isabela? Manda um beijo aí, aproveita para mandar um beijo pro pessoal. A Isabela Vale é parente, é minha irmã. Ah, legal. A Sejam Isabela todos Báldola bem-vindos mora aí, com gente. Mer italiana. Ah, é? Uhum. Legal. Ô, Com a minha Gabi, mãe Siemens.
Você, assim, Desculpa falar comparando, em já... italiano, porque senão ela não entende nada. Não, pode falar, gente, gastem italiano, vamos aí, ó, o pessoal que é brasileiro e não sabe italiano, ou que tá aprendendo, tipo eu aí, ó, eu até não sei se você viu, né, que eu sou cara de pau. Fui lá e fiz Ah, um desafio comigo mesmo no meu canal do IAI Brasil, sobre eu ah. aprender junto com a galera italiano, inglês e espanhol, porque a pessoa é caruda, então, ó, vamos todo mundo entrar no negócio aí pra ver se me incentiva até, porque eu tenho que aprender isso aí. Daí depois a gente É. até tem que ver umas aulas com a dona Gabi aí, depois eu vou conversar em off, gente. Vai que, né? A gente já manda aqui a direta. Vai saber. Enfim, mas pode falar, tá? Se você quiser falar alguma coisa em italiano, não tem problema nenhum. Deixa eu Não, te não. perguntar uma coisa. Você passou pelo Brasil, Itália e Portugal, certo? Portugal, Os três, Itália. assim, morando, né? É, Portugal e Itália, É. desculpa. O que que você observou de vantagens e desvantagens, seja entre os três países, seja a Europa comparado ao Brasil? Então, vamos começar assim com Portugal, que eu acho que ali que foi meu Uhum. primeiro choque. Sim, Foi meu step um assim, porque assim, eu venho de uma realidade que eu muito privilegiada, sim. em vários sentidos, assim, do Brasil. Primeiro que, né, ser branco, ser de uma situação financeira muito estável. Uhum. Eu sempre estudei em bons colégios, sempre estudei em boas universidades. Então, no Brasil, eu sempre tive muito privilégio, sempre fui muito, vivi dentro da minha bolha ali, assim, sabe? Sim. Nunca tive nenhum problema com absolutamente nada. Inclusive, as coisas eram muito facilitadas para mim no Legal você Brasil. falar isso, porque, né? É uma É, consciência que às vezes a gente às vezes não tem e vai passar a ter quando a gente enfrenta outras realidades. Conta um é, pouquinho mais pra gente aí sobre isso. exatamente. E aí, quando eu fui para Portugal, foi um primeiro choque, porque aí eu saí da minha bolha, da minha zona de conforto ali. Uhum. Primeira coisa foi a questão da língua, porque a gente acha que português Uhum. sabe tudo. Chegou lá, só para contar para você que na minha primeira aula da universidade, o professor falou: ah, é aula de sociologia. E eu disse: o que, gente? É cirurgia, eu tô errada, eu tô na medicina, não, fui embora daqui. Olhei assim, meu Deus, eu tô errada. Era de sociologia. E eu Aham. consegui entender que era sociologia depois de 40 minutos na aula. Eu não estava entendendo nada, 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 nada. Então, o primeiro baque foi aquele ali, assim. E o outro, que em Portugal, principalmente no interior, que eu fui para uma cidade pequenininha também, eu fui para Covilhã, Covilhã? tem ainda muito preconceito e discriminação com brasileiro. Com, Uhum. com negro, com homossexual, não vou nem falar. Entendi. Com brasileiro é menor, mas tem bastante. Então, assim, meu primeiro choque cultural foi um dia que eu saí com umas meninas portuguesas, assim, porque eu sou cara de pau, eu vou ali catando amizade, né? Oi, tudo bom? Aham. Quer ser minha amiga? E aí eu fiz amizade com umas meninas da minha turma, eram só portugueses, e eu Aham. única brasileira. Aí me convidaram para tomar cerveja. Uhum. Eu fui, e aí eles estavam falando de coisa de stripper. E aí Uhum. a menina pegou e falou assim: ah, eu fui num show de stripper. É muito legal. É muito Uhum. assim artístico. Eu falei: ai, que legal. Eu nunca Hum. fui, mas eu tenho curiosidade para saber como é que é. E aí o cara olhou para mim e disse assim: és brasileira e nunca viu um show de stripper? E eu falei: não, não, nunca vi. Uhum. E ele disse assim: mas por que não tem prostituta no Brasil? Eu falei, olha, tem, né? Lógico, Uhum. mas eu não conheço nenhuma. E ele, deve ser porque todas as prostitutas brasileiras moram em Portugal. E aí foi tipo assim, um choque, assim, uma primeira facada, assim. Eu falei, gente, por quê? Gratuito, assim, completamente gratuito, não tinha por que o Aham. cara falar isso pra mim, assim. E aí depois em Portugal comecei a ver essas coisas, essas coisas que falavam para brasileiro, assim, sempre nesse sentido, sabe? De prostituta, de ser mulher fácil. E depois eu comecei a entender que a gente é muito mais solta, comunicativa e energética. Uhum. E isso cria uma estranheza neles. Sim.
e Mas levam sempre para essa parte, entendeu? você acha que é só devido a isso, essa, como pode dizer, Não, de ser mais lógico que comunicativa, ou é realmente até, né, um preconceito por talvez uma fama que se tenha dos brasileiros, não, das ó, brasileiras, né, das principalmente? brasileiras. Assim, em Portugal tem muita, realmente, muita prostituta brasileira. Uhum, E isso criou uma fama uhum, no país inteiro que eles generalizam assim, que as entendi. brasileiras são muito fáceis, Uhum, entendeu? E aí isso misturado com a gente ser mais comunicativo e mais aberto e falar, porque o português, assim, no geral, que eu achei, assim, não querer ser eu também ser generalista, eu sim, achei eles muito introspectivos, uhum, muito fechados, muito, como é que fala, sem muita energia. entendi, E aí a gente chega assim, ó, é um boom. Para eles é tipo, que isso? Pra que tudo entendi. isso? Que pessoa exagerada, Uhum. E assim, entendeu? eu conheço a Gabi, eu sei que a Gabi é muito comunicativa realmente, mas nem é das mais explosivas, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem gente que é muito mais, É, né? eu tô até normal, eu nem sou, tô na média. Entendi. Não, é. Não, mas é que assim, não era comigo, era com todos, assim. Uhum, Depois que entrou uma outra menina, Romara, na turma, que aí ficaram eu e ela de Brasília, a gente começou assim, como a gente é comunicativa e muito assim, ó, chegava um trabalho para fazer, a gente já fazia. Porque uhum, o português médio é aquele que pô, deixa o trabalho sempre para a última coisa que vai fazer, né? E a gente sempre é muito aqui, a gente começou uhum, a ocupar postos de liderança também, assim, sabe? sim, E isso gera muita estranheza, entendi. Isso foi principalmente em no Portugal. Portugal, lógico que é que nem você deixou bem claro, nós estamos falando de alguns, né? Não, não estamos Não, generalizando, não. foi uma visão, uma experiência que você teve, né? É, Hum, exatamente. Não, tem pessoas ótimas em Portugal, sim. maravilhosas, mas eles, assim, no geral, tendem a ver a gente como pessoas um pouco exageradas, até porque eles não Uhum. usam maquiagem, então acham assim, nossa, a menina vem maquiada pra aula. É, eu senti batom vermelho às 7 da manhã, nem tô. Entendi. E na Itália, o que que você pode dizer assim? Teve algo Na que Itália eu achei meio mais normal. mais normal? Mas será que é porque você já veio de Portugal? Ou É, porque foi, eu realmente? acho que foi um pouco. Não, eu acho que assim, ó, aqui na Itália, as pessoas realmente, que nem o Brasil, não tem outro país no mundo. Talvez a Espanha seja alguma coisa parecida. Uhum, Mas assim, a gente faz amizade de infância no banheiro de balada. uhum, E isso não existe no mundo, não existe, não existe. Achei aqui os italianos bem mais abertos, bem mais uhum. brincalhões, entendem muito mais metáfora do que os portugueses. Isso eu achei. Eles Entendi. são mais assim, mas continua sendo europeu. Então, Sim. assim, pra você, tipo assim, hoje é sábado, tô a fim de tomar cerveja na rua. Eu não posso ligar para uma amiga minha italiana e dizer, ô galera, vamos tomar? Não, é tudo muito organizadinho. Vamos Então fazer um vamos churrasco marcar. de última hora. Cada um leva um Não, isso quilo. você faz com brasileiro. Isso você faz, vamos fazer um pagode aqui em casa? Isso você faz com brasileiro, você não faz com italiano. Porque Uhum. aqui é tudo muito assim, ó. Te ligam também, a minha segunda estranheza, que me convidaram para um aniversário aqui, daqui um mês. Eu falei, gente, daqui um mês. Vou saber eu se eu vou estar morando ainda na Itália. Ah, legal. Mas muito organizadinho, assim. Tem horário também as festas aí, porque, né, a gente sabe de organização europeia, eu não sei aí, mas aqui isso eu estranhei bastante no começo, principalmente aniversários de criança, é que a festa Uhum. começa às 3, termina às 6. Eu achava isso bem louco. Hoje em dia eu tô achando até legal já comecei a achar legal, porque eu falei assim, você consegue se programar um pouco. O bom é que você consegue se programar, mas as coisas sempre tem assim, horário de entrar e Sim. sair. É igual, assim. Tá, isso é legal que você falou dos choques, né? Isso já foram alguns choques culturais que você É. percebeu, né? De diferença até de pessoas, de costumes e tudo mais. E em relação a vantagens e desvantagens, assim, o que que você consegue apontar como, assim, nossa, meu, De eu sinto morar no falta disso no exterior, Brasil, ou melhor no exterior, ou, né? O que que você ah, consegue apontar?
eu acho assim, de vantagem de morar aqui, você tem acesso muito mais às coisas, assim, a produto cultural. Uhum, Se tem cinema, a museu, você tem muito mais acesso, uhum, tanto financeiramente quanto ter a coisa aqui. Eu moro numa cidade pequena, mas tem um cinema aqui na porta da minha casa. hum. Então tem muito acesso, as coisas são muito perto. Então, se eu quiser dar um rolê ali em Veneza, é 40 minutos aqui da minha casa. Eu pego o trem e Uhum, vou para lá. hum. Milão, 3 horas daqui. Londres, se uma amiga minha me chamar para passar um final de semana, eu vou. Pode vir, espera passar a quarentena, porque nós somos pessoas conscientes e sabemos que este é o momento, pelo menos por aqui, né, de ficar em casa. Mas você já É, é sim, mais na que próxima, quando convidada. abrir. Você já é mais convidada, você sabe disso. Tem que vir dar um rolê aqui pra Londres. Deixa eu passar essa fase aí, né? Que eu acho que ele nem esperava esse ano, né, Gabi? É, nossa, não, é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Mas, Já- enfim, eu acho, eu acesso às coisas, assim, que Uhum. aqui é muito diferente da minha realidade, assim. Principalmente coisas assim relacionadas à qualidade de vida, né? Que você diz E viagem, a segurança, cultura. sem você falar da segurança. Sem falar da Entendi. segurança. Eu vou caminhar todas as noites, depois da janta. Aham, Ali na beira do rio, que é meio escuro. Mas eu sim. tô segura, vou fazendo selfie. Porque eu sei que não vai passar ninguém me Não roubar. exagera também, né, família? Eu vou ajudar aí, não exagera. Não, eu tô brincando com você com isso, porque aqui realmente, em Londres, eu me sinto também bem mais segura, se bem que por ser já uma cidade grande, você já tem que ter alguns cuidados também, né? Uhum. Mas assim, já teve vezes de eu estar usando celular, isso nunca aconteceu comigo no Brasil, mas até porque lá eu era mais cuidadosa, né? E um dia eu saindo do É. trabalho à noite, depois da faxina, nos primeiros tempos de trabalho aqui, eu tava com o celular na mão e de repente, meu, passou um menino de bicicleta, acho que tinha o quê? Não tinha uns 12 anos de idade, não tinha, sabe? E passou assim, na boa, eu simplesmente vi meu celular, eu não sei nem explicar, eu tava com ele na mão, assim, segurando, ele só fez assim, mas eu só senti o vento passando, né? Aí eu fiz assim, sabe quando você, tipo assim, eu fiquei tão indignada que eu não consegui nem gritar, nem falar Uhum. nada. E tava cheia a rua, era uma rua assim que acho que era tipo algum curso técnico, eu não sei. E o pessoal tava ali na calçada e ele passou. A hora que acho que ele viu que o meu celular não era, né, grandes coisas, ele jogou meu celular no chão e me devolveu, que é esse que eu tô usando. Esse que tá aqui com o marido agora, que tá com Desculpa, problema de moça. som. Mas foi em Londres isso? Sim, aqui em Londres. I'm E, sorry. não, e daí ele levou assim, meu filho, tipo, eu só fiz assim, Aí ele jogou no chão, né? Desprezou meu celular velhinho. Mas foi bom porque é ele que eu tô usando hoje. Ai, Mas mas é enfim. isso aí que você falou, assim, de seja choque, seja de vantagens e desvantagens, vamos entrar no assunto emprego, moradia e língua. Você falou da língua já um pouco aí na questão de Portugal, mas vamos falar agora, seja de Portugal, seja da Itália. Quais são, assim, as facilidades, dificuldades que você teve com emprego, com Tenho que mandar moradia? um beijo pra tia Cláudia, que senão ela fica. Beijo pra tia Cláudia, senão ela vai me cobrar depois. E beijo pro seu Aproveita e Gabriel. manda. Eu vou saudar todo mundo que chegou aí depois, gente. Ó, eu vi que minha irmã também apareceu aí, né? Tem que fazer uma moral com a família, né? O Gabi, quando a gente mora longe, né? Faz a moral. Mas eu vou mandar um beijo pra todo mundo aí, ó. Acompanhe quem quiser mandar comentários aí, perguntas pra Gabizinha. A Gabizinha é super disposta a responder. O que ela souber, ela vai responder, com certeza. Pode perguntar qualquer coisa, gente, que eu Oh, meu Deus. respondo. Então, conta aí pra gente um pouquinho aí de emprego, moradia, língua. Então, por onde eu começo? Por língua? É, pode ser. Assim, eu te digo que eu sou uma pessoa que tenho facilidade, eu acho. Eu descobri aqui que eu tenho facilidade Aham. de aprender, porque eu odeio aula. Odeio aula, sentar assim, porque eu gosto de falar. Eu gosto de me expressar. E aí a aula, aquela coisa ali que tu tem que escrever e olhar para o professor e repetir, eu achava um saco. Eu ia na aula de vez em quando aqui, Aham. mas assim, eu tinha 2 aulas por semana, eu ia 3 vezes por mês, no máximo, porque eu odeio aula. E aí eu comecei a aprender assim mesmo quando eu me integrei um pouco mais na sociedade, assim. Quando eu fiz amigos. A aula, deixa eu te falar uma coisa, que aula é uma coisa importante para você fazer amizade, para você Sim. conhecer gente. Uhum. Porque ali você vai entrando na sociedade, conhecendo gente, e é ali que você começa a aprender a falar mesmo, assim.
Então eu acho que eu aprendi a falar italiano em uns Aham, 4 meses que eu estava aqui. Eu já tinha uma base. legal. Aí quando eu mais falasse que as pessoas me entendiam e tinha um nexo, uma coisa com a outra, Aham. foi uns 4 meses, assim. A questão, Com assim, muita de cara de pau também, Não, trabalhar é, a junto. cara de pau ajuda um pouquinho, né? Às vezes a gente nem entende, mas a gente faz aquela cara de que tá entendendo para que a conversa prossiga, né? Em uma hora a gente vai entender o contexto. Isso é interessante na hora do processo de Nossa, você faz essa cara aprendizagem. assim, ó. Uhum, claro. Você tá entendendo Ô, tudo. Gabi, Na verdade, você entendeu ali do 20%, mas você faz a cara que você tá entendendo tudo. exatamente. Eu faço algumas coisas assim também, mas tá bom. Vamos pular essa parte. Você falou que você aprendeu em 4 meses, né? Mais ou menos, É, assim, mais a ou ponto menos, de assim. comunicar. Isso se deve ao fato até da Itália, talvez, né? Preservar a questão do próprio idioma, de realmente, ó, aqui só fala italiano, ou que seja aí da região de Vêneto, né? Que a gente sabe que alguns falam. Aqui eles falam vêneto, falam dialeto e falam Aham. italiano, né? Mas na rua, aqui que é Uhum. uma cidade um pouquinho mais turística do que Esquil, você vai nos bares e coisas, as pessoas ainda falam inglês. Não Uhum. bem, mas falam alguma coisa de inglês. Uhum. Mas, no geral, assim, se você quiser morar na Itália, no interior da Itália, você tem que falar italiano. Sim. Isso é muito aquela questão, né? Eles preservam, né, a língua que é deles mesmo, né? E, tipo, por mais que a gente. Eu tô falando isso porque é interessante, muitas vezes as pessoas acham, ah, inglês é a língua, né, a primeira do mundo e que todo mundo fala e se Uhum. comunica. Pelo menos isso pra mim foi um choque, acho que pra você também. Quando a gente chega aqui, a gente acha, né, que o pessoal vai comunicar em inglês. Em último caso, ó, vamos falar inglês, que todo mundo se vira e fala. E eles preservam muito, não, vou falar italiano só, eu vou falar só espanhol, vou falar só, né, o inglês, que nem aqui é uma mistura É. danada, não entro nesse critério. Não, aqui fala italiano mesmo, assim, se você quiser se comunicar é em italiano, e ainda assim, se você fala meio mal, eles não se esforçam para entender. Então Hum, você eu sei. fala, você tem que falar italiano bem Uhum. para ser entendida, assim. Então, o fato, Isso né, de realmente preservar te ajudou nesse sistema de aprendizagem, né? Ou você aprende ou você aprende. exatamente. Fui obrigada a aprender, até porque, assim, desde que eu comecei a morar aqui, eu Uhum. convivi já com italianos, sabe? Sim. Fui fazendo amizade na cara de pau. Na cara de pau, eu, assim, tipo, comecei a ir fazer cursos. Uhum. Que eu acho que é um ponto importante para você conhecer gente. O curso de italiano, fiz um outro curso na prefeitura. E aí, assim, eu falei, oi, legal, tudo bem? Uhum. Vamos tomar um café junto? Eu fazia isso, assim. Para Sim. fazer amigo. Obviamente, teve uma menina que até depois virou meme dentro da minha ciclo de amizades, porque a É. menina falou para mim assim: ai, desculpa, eu não me identifiquei com você, então eu não vou tomar. Te juro, não vou mais Vai. tomar café com você. É, Aqui em Itália, são eles muito são um pouco sinceros. Eu mais fiquei mal, mas depois sinceros. eu entendi e perdoei. Eu quero matar ela, mas eu Libere, não. libere esse perdão, né, Gabi? Não, virou meme das minhas amigas. Às vezes eu falo assim: ó, meninas, vamos fazer uma coisa. Ai, não, Gabi, desculpa, eu não me identifico mais com você. Não, mas é uma dica legal. Às vezes o pessoal até que tá no Brasil aí tá se inteirando para aprender uma língua, né? Deixa eu fazer o merchan, já que eu tô trabalhando uma questão de língua aqui, no caso com os estrangeiros, é a Uhum. questão de você realmente, né, entrar na língua, né? De você tentar conversar com as pessoas. No caso, no Brasil é muito mais difícil porque se fala só o português e talvez poucas regiões recebem muitos turistas. Mas tem muitos aplicativos hoje em dia, tem as redes sociais, grupos, né, em Face, várias outras coisas que te permitem arriscar, comunicar, né, fazer amizades. Principalmente a galera aí solteira, né, que eu acho que fica usando esse Tinder aí, que eu nem sei que parada que é esse negócio aí. Ó, Tinder Mas é que eu vou dar uma dica aqui para quem quiser vir. Tinder só se você quiser outras coisas. Porque se você sim, quiser relação verdadeira de namoro, não. é, Eles têm uma visão muito negativa de Tinder. fiquem ligados, gente. Fiquem ligados nos conselhos amorosos de Gabriela Cortiana. Sim. Gabi, Guru do Amor, se vocês quiserem, mandem perguntas. Tá, pulando a parte da língua que você já esclareceu bem legal pra gente, a questão de moradia. O que que você assim percebeu? Valores, dificuldade, quais são os procedimentos, né? Olha, é difícil, assim, não quero ser desagradável, mas é muito difícil conseguir Uhum, casa para alugar aqui. Principalmente assim, porque eles vão te pedir
como é que fala assim? Eu esqueci como fala em português. Aquele, Histórico? quando você ganha e você Ah, o recebe o olerite. contra-cheque. O olerite, o contra-cheque, aham. E aí eles vão te pedir isso para você Entendi. morar aqui. Então, tipo assim, tipo, você botar um saco de dinheiro não adianta. Eles vão te pedir que onde você está trabalhando, como é que você vai fazer para pagar e tal. E, e eu consegui por Uhum, muita sorte, porque minha mãe veio para a Itália certa feita. uhum, E aí conheceu uma moça que tinha uma dona de uma imobiliária, a mãe fez um pouco de amizade com ela e ela conseguiu essa casa para mim, assim. uhum. Ela deu, tipo, pro cara, pro dono da casa, ela falou: Olha, eu te garanto, eu conheço ela, eu te garanto que ela vai pagar. E foi assim que eu consegui a casa. Porque senão eu não iria conseguir de jeito nenhum. Essa questão de contatinhos pesa, né? Ah, aqui na Itália tudo é contatinho. Tudo é contatinho. Não adianta a Que gente querer, assim, ir por outros meios, assim. Aqui é tudo quem indica, mas para tudo, para trabalho, para casa, para tudo, tudo, tudo. Para arrumar um namorado, tudo tem indicação. Tudo é indicação. é o pessoal bem participativo, né? Não, aí foi assim, eu consegui a casa. E aí a diferença é que lá em Skill, onde eu Uhum, morava, sim. é muito mais barato. Então tem de cidade, de uma para outra cidade, muda bastante o valor dos aluguéis, assim. A cidade que você tá é mais cara que Skill, Bem mais caro, bem mais mas a caro. sua cidade é menor que Skill, porque Skill, eu tô falando aqui pro pessoal, é 40 mil habitantes, mais ou menos, né? Se eu não me engano. É, mas Bassano é também isso, mais ou menos, uns Ah, 50 mil entendi. habitantes. Ah, é Mas grande, ela né? A gente tá falando de cidade. Quando fala de Itália, né, é bom a gente esclarecer que 50 mil já é um número razoável para cidades hoje é uma italianas, né? cidade grande, é, assim. É, Torre Belvitino tinha uns 2 mil habitantes. Parecia que tinha 15, mas tinha Hum, 2 mil habitantes. Nossa, Parecia que tinha 15 legal, pessoas. hein? Não, aí, então, é isso, aí muda bastante. Então, lá, vou dizer assim, um aluguel de um apartamento Aham. pequeno de um quarto, que era o que eu digo. Uhum. Bom, tudo bom, porque aqui não tem nada porcaria, tudo mais Você ou menos pode, bom. assim, falar mais ou menos preço, não querendo entrar tanto na Posso, lá eu intimidade? pagava 280 euros Entendi. num apartamento de um quarto pequenininho. Uhum, Aqui é um apartamento grande, mais de um quarto também, mas é bem maior. uhum, A sala é entendi. grande, a cozinha é grande. Lá era uma cozinha e uma sala junto, né? Ai, meu sonho E, era a- pagar 280 num negócio só pra mim, aqui em Londres, meu Deus. e aí aqui eu pago 500, Entendi. o dobro do preço, mas a casa é muito maior. Mas isso se deve só à mudança da cidade ou é também até pelo passar do tempo aí que teve um reajustezinho? Não, pela mudança da cidade, porque aqui Bassano Ah, é uma cidade turística também para os próprios italianos, assim. entendi. É uma cidade bem Nossa. turística, então o preço aqui, principalmente É, porque eu moro perto do centro. até a Aline colocou aí, ó, a Aline que participou com a gente da primeira live lá, ela colocou, Bassano é muito turística e isso aumenta o custo da cidade, mas é linda É. demais. Bassano não conhecia a Aline. Eu estou esperando minhas amigas italianas aí combinar também que eu vou passear aí. Pode vir, tem esse sofá aqui tá à espera de visitas. Ai, que delícia. Gente, olha, esse negócio do Brasil da gente receber um quarto para visita não existe. A gente aqui mal tem um quarto só pra gente, né? Então a gente dorme todo mundo junto, é tudo lindo, É, não, a gente é acampamento, gente. bem Acampamento. divertido, né? Ah, mas é ótimo, assim, né? Que não seja para passar 2 meses. Fica a dica, hashtag fica a dica. É, visitem, mas por pouco tempo. E a questão de emprego, Gabi, como que, assim, você falou que Então, não mudou muito, mas a sua área, mas você com certeza teve que caçar emprego por aí. mas eu fui assim. Primeira coisa que eu pensei, eu tô na Europa, ninguém me conhece, eu vou fazer aqui a cara de pau. Por dentro eu Uhum, estava morrendo, mas por fora eu estava a cara da segurança. sim. Então eu comecei a mandar currículo para diversas empresas e coisas e empresas grandes assim, sabe? Aham, Porque eu não vim com esse pensamento, porque muito brasileiro vem, eu vou trabalhar em qualquer coisa. Eu não vim assim.
Eu vim, Entendi. eu quero trabalhar na minha área, eu amo aquilo que eu faço e eu vou fazer aquilo que eu faço. Legal. Botei assim na minha cabeça e resolvi vir para cá para fazer isso, assim, para trabalhar. É Até muito difícil. você tinha uma noção de italiano quando você chegou aí para já chegar e falar, meu, já vou entrar na área já. Sabia tchau, buongiorno. Meu Deus, essa mulher é E eu, corajosa. não, mas eu cheguei em janeiro, minha primeira entrevista foi em março, Uhum, numa agência de publicidade, e uhum. toda em italiano, eu não entendia metade das perguntas, mas eu ia respondendo aquilo que vinha na minha cabeça. Assim, sabe? Tem que dar aquele migué, né? Eu não sei se todo mundo sabe que essa palavra aí não, mas assim, tem que dar É, um a enrolê. gente sabe. Tem que fazer assim um fake de uma pessoa Entendi. assim, tá? E eu fui fazendo isso e ali foi surgindo algumas oportunidades. Eu trabalhei nessa agência, Uhum, me pagavam mal, fui explorada, mas assim, pensei, é melhor do que estar sem fazer nada e tô pelo menos ganhando alguma coisa, né? entendi. Aí fui Tipo, mandando mal assim, coisa. mal quanto? Dá pra falar aí, já que já passou essa fase terrível da Gente, sua olha, no vida, início eles me pagavam 25 euros por cada landing page que eu fazia. né? É, É, tudo, né? tudo em prol do currículo, porque é importante a gente destacar isso, né? Quando você se desloca do seu país, por mais que você seja, nossa, o cara, né? Desculpa a palavra aí, o fodão na sua área, muitas vezes recomeçar, né? E ter esse processo de ter que aceitar, né? E vou aceitar um valor mais baixo porque eu preciso renovar meu currículo e principalmente mostrar a experiência aqui, né? Porque por mais que às vezes você tenha experiência no Brasil, eles querem ver se você tendo no país deles, isso facilita, né? É, exato. Não, então, aí contei muito com a ajuda da minha família, né? Pra Entendi. ficar aqui. Porque se não fosse por eles, eu não ia conseguir me manter. Eu Entra não na ia questão conseguir. que você falou de ser privilegiada, né? De muitas vezes a gente sabe que as realidades são diferentes e nesse momento, Exatamente. Exatamente. E por isso que eu tive também esse privilégio de uhum, poder dizer que eu quero trabalhar na minha área, entendeu? Porque entendi, assim, se você vir só com esse pensamento, então você tem que pensar que vai ser uma coisa difícil e que vai demorar para você entrar. Então tem que ter entendi. condições para fazer isso, sabe? E também, aqui na Itália, o negócio de trabalhar em qualquer coisa também não é bem assim, principalmente no interior. Você pode explicar um Tipo pouquinho assim, melhor eu vou isso? trabalhar num bar, vou trabalhar e aqui não funciona assim. Você tem que ter Uhum, experiência em bar, você tem que ter experiência numa loja. Você já tem que falar italiano para trabalhar num. Então você não pode, não é assim, não é uma cidade grande. Se você uhum, não tem grana e vai vir para a Europa e sim. trabalhar em qualquer coisa, você tem que vir para trabalhar numa cidade grande, porque ali talvez você consiga alguma coisa. Agora aqui no Uhum. interior, não é assim. Você tem que ter experiência. Eu Eu nunca acho que trabalhei em bar, eu nunca acho que trabalhei em loja. Como é que eu vou ir? Eu não sei, eu sou um desastre na cozinha. Não tenho aham. condições. Eu acho que essa questão mesmo de trabalhar fora da área, né, em posições que não se esperam, realmente é coisa mais de cidades maiores, né? Cidades de interior, geralmente, elas pedem maior experiência, independente de qual área seja, né? E, de É. preferência, com uma base na questão de língua. Isso até foi uma das coisas que me fizeram a escolher Londres e não uma cidade de interior da Inglaterra. Posso estar Uhum. errada, né, enganada, porque muitas vezes alguns brasileiros vão para o interior e conseguem sim se virar. Mas assim, isso eu tô falando também de Inglaterra, né? Aqui. Na Inglaterra a gente sabe que tem uma procura maior, principalmente para subemprego, aquilo que eles não curtem mesmo fazer, os brasileiros, né, são os que tapam o buraco. Aqui na Itália, eu vou dizer uma coisa: esse negócio de subemprego não existe. Entendi? Aqui, italiano faz tudo. Não tem Entendi. essa coisa, porque italiano vai fazer faxina. Fazem todo. Aliás, nos lugares que eu vou, onde tem pessoas que fazem faxina, que fazem. É tudo italiano. É, até a Tudo Aline italiano. colocou aqui, ó, ela contribuiu aí com a gente, porque, gente, essa linha é genial, né, Gabi? Cidades A Aline é pequenas com menos maravilhosa. oportunidades e menos nichos de mercado. O Vêneto é uma região industrial, aqui é técnico e É, basta. O terceiro setor não existe. E é exatamente. importante, né, o brasileiro às vezes, muitas vezes decide, quero sair do Brasil, quero ter uma oportunidade fora, quero testar algo novo, independente do motivo, e não pensa muitas vezes nessas situações. É importante quando você vai escolher para onde ir, além de ver se você pode ou não estar legal lá, tem que ver toda essa questão, Uhum. né? É, exatamente, exatamente.
Entendi. Se uma pessoa quer trabalhar de cara, eu diria para ir de uma cidade grande, assim. Se preparar Legal. para e nem assim, se preparar para passar uns 3 meses para Sim, depois já ver. Não assim de cara. Que a gente tem essa entendi. ilusão, né? Ah, eu vou lá, vou trabalhar. Não é assim. Ah, Aê! Eu tô me vendo agora? Eu tô linda demais. Olha aí, a Isabela, minha irmã. Gente, que sufoco! Eu tava perto disso, fiquei suando, porque Não, não tava dando. eu já tava quase chamando a sua mãe e a sua irmã, porque eu falei assim, ó, se não for a Minha Gabi, mãe é maravilhosa, pode chamar ela para fazer entrevista no meu lugar, que acho que ela sabe mais de mim do que eu mesmo. não, aí eu vi assim, é cortiana, eu vou achar uma cortiana aqui, a gente vai improvisar e eles vão falar da vida da Gabi, tem problema? Conte como é que ela está. Não, a gente pode chamar depois, né? Eu nem sei se essa modernidade toda dá pra chamar três de uma vez, quem sabe a gente pode, né, fazer um teste aqui. Mas que bom que você está de volta depois de quase esse parto para funcionar a internet. Obrigada aí a galera que voltou e super paciente está aí esperando. A Gabi É, estava falando sobre emprego, falando sobre moradia, sobre, né, língua. é. Segue Eu, aí falando, Gabi, o que mais vou- assim eu, vou, que. eu vou falar aí agora do que eu tô fazendo na minha vida, Sim, do de por favor. emprego. Legal. Aí, assim, eu digo assim, que é uma luta muito grande, assim, para quem quiser ir no setor, trabalhar no seu setor, né? Uhum. Então, você tem que falar muito bem. Aqui tem uma coisa que na área de publicidade, eu acho que eu até vou fazer um vídeo falando disso, Sim, porque a área de publicidade é uma coisa meio particular aqui, sabe? sim, sim. Aqui eles pedem que você saiba tudo. Eles, Uhum. entendeu? Então, tipo assim, porque no Brasil é muito segmentada a coisa. Então, tem gente de design, aquele que faz a redação, o planejamento, o atendimento. Aqui eles querem que você saiba tudo, entendeu? Eu já vi a Estão ouvindo a Gabi aí? Sinal. Gabi? Aí, voltou, voltou. Calma, não, ó, respira. Quando a gente fica tenso, assim, a internet não colabora mesmo. Eu sei, eu passo não, por isso direto. Mas cortou só um pedacinho aí, volta aí pra gente. aí, não, eu digo assim, e que aqui eu já vi anúncio de emprego que a pessoa fala assim: "Ah, eu quero uma pessoa que faça redes sociais, Uhum. que fale inglês, alemão, chinês e tem um curso de enologia. Tipo, o quê? Para ganhar 1.000 euros. 1.000 euros, assim. Então, então é uma coisa assim, sabe? Que eu já olhei e disse, ai, nossa, ótimo pra mim, mas eu não falo chinês. Sabe assim? Faltou chinês. Então, Só. só. Não, é uma área bem complicada. E aí, então é muito por influência quem você conhece, assim, sabe? Entendi. O E QI nisso ajuda aí bastante. aí eu conheci a Isabela Baldo, que tá, eu acho que deve Uhum. estar aí, nos vendo. Salve, Isabela. Tchau, Isabela. Que aí Tchau. tchau. E aí ela é relação pública e trabalha para Uhum. vários negócios daqui, inclusive da parte que eu gosto, que é a parte de moda, que é a parte de joias. E aí ela Uhum. me apresentou para essas pessoas. E aí assim que eu trabalho. Eu sou freelancer hoje, trabalho para Sim. várias não muitas, né? São Uhum. algumas negócios, assim, marcas de mais esse setor, assim, de joias, enfim. Que aí eu faço as redes sociais, faço design gráfico, faço foto, tudo isso. Legal. Quem quiser até ver um pouquinho do seu trabalho, o seu próprio Instagram. O meu Instagram, isso. E aí em seguida eu vou estar lançando alguma coisa nessa parte, sempre na parte do design e da publicidade, né? Eu Legal. quero mais, Depois você assim, trabalhar escreve na a gente, internet. escreve pra gente aí no comentário pra galera te acompanhar, né? Que é até legal também. Vai que tem, né? Alguém da O quê? Itália Pra aí, ver por que não? o meu É o Instagram? seu, isso, seu usuário do Instagram. Coloca aí no comentário pra galera. Gabi manja aí dos negócios de design, viu, gente? A bicha é sabida, não é só comunicativa, não. Ela é
Além de sabe? linda, maravilhosa. Eu não queria te encher já, porque eu já te conheço. Mas olha, a irmã já falou aí, ó, manda o site. Tem site também, você tá pulando essa Ah, parte? e tem meu site, é Gabriela com dois L's. Aham, vou escrever aqui, pode ir falando. Gabriela com dois L's, cortiana.com. Gabriela com dois L, Cortianavale.com. vale é com dois L's. É, Tá, bem ponto italianinha. com. Ai, gente, essa pessoa é demais. Canta nela. Vai, vamos Bem seguir, vamos bonitinho meu seguir. site. E modesta, de ser minha mãe. E modesta. Ô, Gabi, Hum, eu assim, eu sei que, né, acho que todo mundo passa, mas você passou algum perrengue, assim, que você pode contar pra ó, gente? Conta demais. aí, compartilha. Que quando passa, a gente, né, dá risada no fim das contas, né? Um perrengue assim que você diz em qual sentido? Olha, pode ser um perrengue que talvez seja algo até que você fala, nossa, caramba, isso aí me machucou mesmo no passado. Tive problema, sei lá, seja emprego, seja moradia, não sei, algum impasse que você teve. Seja um perrengue, às No, vezes, engraçado que você teve aí, uma situação aí. o perrengue engraçado foi a menina que não quis, que era tragédia, mas que não quis ser minha amiga. Ai, E manda o não, eu não me coração. identifico com você. Um beijo, amiga que não quis ser minha amiga. É, Ó, ai, eu não ela pensei. pode talvez não ter sido sua amiga, mas a Sofia aí tá dizendo pra você mandar um beijo pra ela, porque ela é sua fã número um. Sofia Sofia, Cortez. Sofia linda. Tá, mas conta aí pra gente. Desculpa aí, gente. Perrengue assim que eu passei, eu acho que foi assim, ruim, foi Uhum. esse impacto assim de você sofrer alguns preconceitos, Aham. porque eu nunca tinha passado por isso. E aí foi algumas coisas que eu vi assim, nossa, só por ser brasileira, não tem um outro, não teve nenhum outro motivo assim Entendi. para para ter isso, certos preconceitos, tipo, ou algumas piadinhas, tipo assim, ah, eu fiz um trabalho de design aqui na Itália, por exemplo, fiz um trabalho de Aham. design e o chefe não gostou e falou assim, nossa, deu bem para ver que ela é latina, sabe? Entendi. Uma coisa meio xenofóbica de leve, né? Lógico, a gente sabe. É um xenofobia sutil, assim, Aham. eu senti, assim, de ruim, que foi meio ruim. E pra você, que nem você falou no começo, né? Na primeira parte lá da live, que foi assim, você nunca tinha passado por uma situação, sempre foi muito privilegiada, e de repente se depara com isso. E que muitas vezes, né? Eu também me considero uma pessoa que nunca tive que passar por percalços no Brasil. A gente sabe que é um país de desigualdade, que é como o Brasil é, onde, É, né, a gente sabe de racismo que tem no mundo inteiro, né, mas o Brasil é um dos pontos bem grandes que isso acontece, questão de homofobia e demais coisas que a gente sabe que sofrem aí, né, na sociedade, a sociedade em si sofre. Quando a gente se depara com uma coisa, a gente tem um, né, um percentualzinho, a gente sente um pouquinho na pele que essas pessoas muitas vezes passam, né? exatamente isso. E eu acho que morar fora, assim, você encontrar essas realidades é tipo tirar todos esses privilégios que você teve. Não, Uhum. Sim. obviamente que não todos, né? E não Porque a gente ainda compara a continua luta sendo dessas privilegiado por pessoas, né? ser. Hã? É, E não sim. compara, né? Não, não é. Sente um Sim, pouquinho, né? Um gostinho da coisa sim. ruim. E aí tu te sente muito mal. Mas assim, ó, eu já senti outra por ser mulher Uhum, sozinha aqui. uhum. Senti algum tipo de. Algumas investidas, assim, um pouco assim, sabe? Grotesca. Entendeu? Entrevista de emprego, tipo assim, coisa sutil. Ah, então você é solteira? Ah, mas se você casasse com o dono de uma agência, o cara, o dono de Uhum. uma agência, falou isso. Entendi. E eu falei, né? Não, eu tô fazendo uma entrevista, não, Não mistura as entendeu? coisas, Fiz a né? cara ali séria e não tenho pretensão de casar. Sim. É, é bem que você falou, é É, que são um coisas que machucam. percentualzinho muito baixo, mas a gente tem uma noção, né? Assim, bem leve, novamente, reforçando essa parte. E até a gente cai na real, né? De algumas dificuldades que muitas pessoas passam no Sim. Brasil e no mundo por questões muito maiores e que são problemáticas muito maiores, né?
Exatamente, exatamente isso, exatamente isso. Entendi. Tá, falando em perrengue, vamos pular a parte agora, vamos pra parte boa. Teve algo assim que te surpreendeu, assim, que você falou, nossa, acho que se eu não tivesse mudado pra cá eu nunca teria? Teve algo assim que você falou, ó, foi uma surpresa? Você lembra assim? Mas, Então, ai, meu Deus, tô pensando. então Não, pensa. muitas coisas assim, Aham. ó, aqui que eu acho assim, o acesso às coisas, Sim. que eu não me surpreendi muito, assim, que a minha geladeira aqui no Brasil custa 1 milhão. Porque são coisas, entendeu? São coisas boas que eu que gosto muito de gastronomia, são coisas boas e que custam muito Uhum. barato. Obviamente, no Sim. Brasil, se eu falo para minha irmã, por exemplo, aí eu tô comendo um carpaccio, já falo, que fina. Mas aqui é, entendeu? É normal e é barato. Sim, sim. E essas A coisas assim, que eu geladeira não tinha dos muita noção. sonhos. E outra que me surpreendeu muito positivamente é que Uhum. todo mundo aqui tem acesso a essas coisas. Tem muito menos desigualdade. Obviamente, eu vejo que aqui tem menos, assim, eu não conheço muita pessoa que tem muita coisa, muita pessoa Uhum. rica, muita pessoa que não Sim. conheço. Todo mundo vive muito bem, mas todo Uhum. mundo igual. Então não tem Sim. muita essa desigualdade, tipo assim, ai, que no Brasil a gente vê muito. Nossa, eu não vou comer com a moça da faxina. Aqui não Sim. existe essa coisa, porque a moça da faxina ganha mais ou menos a mesma coisa que eu. Não Sim. muda muito. Então, o nosso nível de vida, o acesso que a gente tem às coisas é mais ou menos igual. E isso me surpreendeu muito positivamente, assim. Fiquei muito feliz com tudo isso, porque eu nunca gostei muito dessa Discrepância, né? discrepância, porque aí acaba surgindo uma arrogância nas pessoas, de tu achar que tu é melhor por, só porque tu faz um trabalho diferente, mas que é tão importante quanto. E aqui Sim. eu vi que todo mundo é mais ou menos igual, todo mundo tem mais ou menos acesso às mesmas coisas. E Entendi. foi muito gratificante, assim, foi muito legal ver isso aqui. É algo assim que a gente sabe que ainda existem algumas desigualdades, mas bem amenas em comparação que a gente já presenciou e que a gente sabe que ainda existe no Brasil, É, infelizmente. não, claro, lógico. Mas assim, eu moro aqui na minha cidade, tem a Diesel. Aham, E o dono da Diesel mora um pouco mais ali para frente da minha entendi. casa. E eu conheço ele, vejo ele, e ele tá sempre, ele frequenta os mesmos lugares que eu. Uhum, Não tem essa diferença que coisas que eu não posso e ele pode. Então, óbvio, sim, tem sim. coisas, né? Vou andar de iate e eu não vou. Mas Aham. tirando isso, assim, os cafés, os restaurantes, são mais ou menos as mesmas coisas. Sim. É, Vou te dar um isso é exemplo, legal. tipo assim, ó, uma coisa que eu era muito curiosa para ir era num restaurante com estrela Michelin. Que a gente Hum, sempre ouviu falar e uhum, não tem essa. No Brasil é impossível você ir. Até pela distância, tem um só, uhum. longe e custa uma coisa assim muito absurda. Sim, Aqui, ali perto de Esquil, tem um restaurante com 3 estrelas Michelin. entendi. E aí eu fui assim indagar quanto que custava mais ou menos. E ele custa mais ou menos uns 100 euros por pessoa. Que é caro, mas é uma coisa que você pode uma vez na vida, numa coisa muito Sim, especial? Você pode. é aquela Quem coisa mora assim, aqui, quem ganha em euros. é importante você falar isso, né? Muitas vezes a gente chega aqui e vai fazer o câmbio ainda, né? Porque nossa cabeça ainda tende a Ah, fazer sim, o sim. câmbio. Mas a É, gente tem que não. pensar que 100 é 100, né? É como se É, não, fosse mas um 100 reais. que ganha, assim, exato. Mas, assim, ó, aqui as pessoas ganham em torno de 1.000 a 2.000. Sim, Então, você pensa, percentual, né? A gente tá o falando percentual é de. uma coisa que você... E o aluguel é 500 euros. É uma coisa Sim, que você, assim, pode fazer uma vez na vida. legal. É um restaurante normal no Brasil. É quando você foi com um restaurante normal no Brasil. Acessível, né? Digamos, mais É acessível. acesso às coisas de qualidade, né, que você tem aqui. Ai, nem me fale em qualidade, porque essa foi uma das coisas que, pelo menos para mim, marcaram muito. É, a gente sabe a riqueza que o Brasil tem, seja em produção agrícola, né? A questão do próprio ambiente, assim, proporcionar uma riqueza natural que nos outros países muitas vezes não tem. Mas a gente sabe estranhamente, às vezes a gente se questiona, né?
como que tudo que a gente acaba comprando aqui, por mais que sabe, né, que é exportado, que é importado algumas coisas e etc., a gente vê que é qualidade boa, né? Não tem assim um produto, você pode comprar uma coisa de marca, tipo um creme de leite, um exemplo. Comprar da marca, né, aquela top, você compra uma mais furreca lá, uma mais básica e qualidade é a mesma coisa. Você pode seguir comprando os produtos de marcas não tão conhecidas e que são ótimos. É, exatamente. Legal. Exatamente isso. Exatamente isso. Gabi, como que Hum. agora? Vamos fazer uma pergunta um pouco polêmica, Ai, meu né? Deus. Porque a gente gosta, não, mentira. Mas assim, eu não sei vocês, eu fiz uma pergunta geral para a galera que já passou por aqui, pretendo fazer para alguns, mas por uma questão de curiosidade, para a gente levantar alguns questionamentos, principalmente diante de épocas de tantos embates, sejam eles políticos, sejam eles, né, por outros N motivos que envolvem diálogo com outras pessoas. Hum. Você, saindo do Brasil, em algum momento você sentiu que a hora que você foi fazer qualquer palpite em relação ao Brasil, seja política, seja em relação à saúde, seja em relação a algum projeto, seja algo até dentro da sua família, teve aquela resistência de falar, meu, fica quieta, você não mora mais aqui? E também, às vezes, do contrário, de você estar aí na Itália e você querer falar alguma coisa e os italianos falam, não, você não é italiano, então fica na sua. E daí você fala assim, poxa, meu, eu sou quem? Qual é a É, então, pátria que eu pertenço? Você é, sentiu isso em algum momento que você poderia contar pra acho, gente? vou te falar assim que embate político eu não tenho, porque eu não dou minha opinião política. Assim, eu sei que vai gerar briga, então eu Uhum. prefiro Sim. não me envolvo, assim. Uhum. Algumas vezes, algumas poucas coisas, principalmente em relação à pandemia, Uhum. eu dei a minha opinião do que eu estava vivendo aqui. Sim. Ah, E eu lembrando que senti, a Itália foi uma das primeiras logo depois da China, né? E que exatamente. uma E grande. eu sempre achei que o governo italiano, nesse sentido de fazer o isolamento e de restringir, agiu Uhum. bem em fazer isso, assim. Aqui foi bastante controlado essas coisas. E aí surgiu um pouco de embate com algumas pessoas que me, que me disseram, ah, mas é que aí é diferente. Aí a Itália é um país rico. Você tem que ver que a Uhum. Itália é um país rico. E Uhum. aí eu pensei, não, aí eu tive esse embate das pessoas tentarem entender que o italiano médio tem que trabalhar para viver. Uhum. Aqui ninguém vive de renda, não é rico. Esse conceito de riqueza é diferente. Uhum. O rico no Brasil é aquele cara de, ele vive, tem 10 casas de aluguel, vive ali. Aqui você tem que trabalhar para ter qualidade de vida. Você tem que trabalhar. Uhum. Não existe você viver de renda na Itália, na Europa. Então, essa coisa das pessoas dizerem para mim, ah, não, porque a Itália é um país rico, não é bem assim. Aqui também todo mundo precisa trabalhar para viver. Entendi. Eu Todo até mundo precisa trabalhar para viver, mas foi uma questão maior, foi uma questão de saúde pública, foi uma Uhum. questão de se manter vivo. Sim. Como que mais ou menos assim foi? Até você falou dessa questão da pandemia, eu acho legal a gente falar que até teve uma pergunta aqui até da sua irmã, que ela pediu para explicar mais ou menos como é que está a situação aí em relação à pandemia, e eu incluo aí a questão de como foram as medidas iniciais. Lógico, não precisa detalhar né, todas, mas geral, né? Como que foi isso? Olha, primeira coisa que foi por semana. A gente foi Uhum. sabendo das coisas, não é que teve assim uma regra, uma primeira e aí depois todo mundo seguiu. Não. Por semana, o primeiro-ministro fazia novas regras, assim, para a gente Sim, saber mais ou menos o que tinha que poderia e o que não poderia fazer. sim. E aí no início, assim, fechou a Lombardia, né? Que é a região Uhum. ali de Milão, Região que é a que parte foi mais tensa, né? industrializada, que tem mais gente, e aí começou o foco ser maior ali, obviamente, por ter mais circulação de pessoas e tal. Sim. E aí fechou ali primeiro. Então a gente já estava apavorado naquele primeiro início, quando fechou a Lombardia, né? Porque a Lombardia é o motor econômico da Itália, assim. Uhum. E o Vêneto também, mas a Lombardia ainda mais. E aí, depois que fechou aqui, começou assim, você não pode
Fechou os bares, começou, fechou bar, fechou Uhum. loja, e depois, você não pode, você pode caminhar na rua, mas não pode caminhar acompanhado. Aí depois foi fechando até não poder mais sair de casa, assim. Entendi. Foi indo assim. Eu acho que como tá acontecendo em todos os outros países, né? Exatamente. Eu acho que é uma coisa que está acontecendo em todos os países. A gente só tem que pensar, né? Quais foram os primeiros, né? Eu acho legal aprender um pouco com a experiência, né? Do que os outros já Isso. passaram. A gente tem que considerar que a Itália foi praticamente o segundo foco, né? Junto com o Irã. Então eu acho que Não, foi. na verdade foi o primeiro. Acho que tipo, agora já foi superado por Estados Unidos e tal. Mas Aham. acho que foi assim, ocidental foi o primeiro foco, né? Sim, sim. Eu não sei, eu até questionei isso, porque aqui, na época eu estava trabalhando ainda, quando a Itália já começou, né, as coisas crescendo assim, e eu trabalho com alguns italianos, e você via, assim, algumas pessoas meio que Gente, tendo um certo preconceito com os italianos, como se fosse uma coisa relacionada à raça, né? exatamente, uma coisa idiota, idiota, e depois, assim, nesse sentido, que depois foi propagou para todo mundo, as pessoas viram que não era uma coisa assim Uhum, de país, né? Realmente, aqui teve muito relato de italiano sofrendo preconceito por ser italiano. Qual é a lógica, sim. né? Tem muita gente idiota no mundo. Teve alguma coisa, assim, de penalidade aí? Até Muita. questionaram Ah, não, aqui. aqui foi bem restringida, assim. Você tinha uma Aham, multa para você sair de casa. Se você saísse de casa sem um motivo, você tinha uma multa. uhum. Então, o que as pessoas respeitam aqui, mas aqui o italiano em geral é muito respeita muitas regras assim. Isso é Então, mais todo mundo, ninguém nunca reclamou. Ele é mais quadradinho, né? Tipo, você fala que é A, tem que seguir, né? Afinal, nós estamos E falando. ninguém nunca muito reclamou. As pessoas começaram como é que é, a respalmar, a economizar Uhum, tudo que tinha. Então, meio que parou a economia, mas é que as pessoas começaram também a economizar muito. Em sim, todos os sentidos, assim, sabe? Não comprar nada e tal. O italiano é muito assim, eu sim, acho, assim, no geral. E entendi. respeitam as regras. E aí tinha multa. Se você saísse de casa, tinha multa. Até hoje, porque hoje não, amanhã é o último dia da Vo- restrição. Vocês ainda estão em isolamento, não total, né? Porque acho que nenhum lugar vai ser total, é meio que utópico, mas a gente sabe que Não. é um isolamento social no sentido, né, horizontal, né? A gente está em isolamento assim, ó. Pode ir em supermercado, Uhum. pode. Agora da semana passada para depois. Ai, eu, esquecendo português. Da Ai, semana gente, passada em Poi, fala italiano já mesmo, a podia. gente tenta. Já podia caminhar, então a gente começou a Uhum. caminhar, uma outra, né? Voltando aos poucos à rotina normal. Mas ainda você tem que sair com a certificação, dizendo Uhum. onde é que você está indo, quanto tempo você vai demorar, que horas você vai, sabe assim? Tá, os lugares, comércio, essas coisas ainda seguem fechados. A partir de segunda-feira vai abrir tudo. Tudo, 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 sem exceção? Não sei. Não tudo. Não Aham. tudo, mas o comércio, as coisas assim, já vai abrir. A fase 2, né? Digamos assim, que a gente vê que a Isso, Europa está seguindo as fases, né? a fase 2. Aí vai ser com distanciamento e tal. Mas vai Mais ou abrir. menos, quanto tempo que ficou, desde quando que vocês estavam em isolamento aí, se lembra? Eita, ó, foi muito, muito tempo. Muito tempo. Acho que dá uns 2 meses, mais ou menos, né, Uns Gabi? 2 meses, isso. Uns 2 meses. Eu que E, trabalho em casa, não saí aham, pra nada mesmo. imagina. A gente só Pra fica nada mesmo. tomando vinho e comendo. Mentira, vinho eu não tô tomando não, porque aqui não dá, gente. A gente tem que economizar. Ô, Vim Gabi, deixa eu fazendo, aproveitar. fazendo pilates com a minha amiga Rafa. Ah, ó, bom, gente, façam exercício, porque eu sou uma sedentária e quando eu invento de fazer eu fico Não, morta. é ótimo. Ô, Gabi, a Laura aqui, que deve ser parente sua também, a Laura Cortiana, está perguntando: existe divergência na população em relação ao isolamento social? Como que a população tem encarado isso? Você até comentou um pouco Olha, aí, mas só para esclarecer. assim, pelas pessoas assim que eu convivo, que eu vejo, assim, Uhum, a grande parte é a favor do isolamento, uhum, mesmo que tenha problema do comércio e tal, mas a grande parte é a favor. E porque foi uma questão assim maior do que tudo, né?
sim, E depois algumas empresas, assim, comércio principalmente, começou a protestar sobre isso. Mas foram focos, assim, sabe? sim. De começar a abrir. O governo Mas a deu alguma maioria base, era. assim, deu uma ajudinha pro pessoal aí, você sabe? O governo deu algum benefício, alguma coisa assim? Assim, deu. Para quem tinha o CNPJ, digamos assim, foi 600 euros. Entendi. É Para algo quem não assim, podia. né? Ninguém vai ficar rico, não é isso, mas é uma questão de Não, sobrevivência, né? não, exatamente. Tinha muita gente apavorada, assim, bastante apavorada, porque o aluguel aqui, principalmente na sala comercial, é muito cara. Uhum, E aí você teve que. Deu um bar, tem muita loja que fechou. sim. Mas é que assim, o que que ia fazer? É, eu acho que isso é geral, né? É, até pelo o tempo que nem você falou, toda semana ia lá o primeiro-ministro e soltava alguma medida. Nesse meio tempo, muitas empresas, né, acabaram sem respostas urgentes, acabaram tomando algumas medidas. Sem contar, a gente sabe também aquele grupo, né, que acaba já fazendo uma troca de funcionários, que eu acredito que aí esteja acontecendo, que aqui também está tendo, não estou generalizando novamente, a gente Uhum. sabe que tem gente que aproveitou essa fase também para já fazer uma limpa, né? De troca de funcionários mesmo, de É geral. exato. Mas aqui teve alguns protestos porque tinha empresas, algumas empresas que ficaram abertas durante a pandemia, entendeu? Geralmente as maiores. Entendi. E aí o pequeno que levou, foi Sim. o principal atingido, né? Da pandemia, aquele que é pequeno. Então, realmente. Peixes menores sempre sofrendo no mundo inteiro, tem jeito, né? Exatamente, exatamente. No mundo inteiro. Então, tipo, não é Brasil, não é, aqui na Itália a mesma coisa. A mesma coisa. Sim, legal. Vamos voltar a você. Quando a gente fala de mudar, né? Muitas vezes eu quero saber assim, eu sei que você está muito ligada aqui à Europa, você falou dessa paixão que você tem pela Itália, mas você tem assim planos, eu acho que até tua mãe colocou aí já essa pergunta. Quando você Minha vai avó. voltar para casa, né? Tipo assim, você tem ideia, você pensa em voltar para o Brasil? Se sim, mais ou menos quando ou, né? Enfim, não. Então, é que agora eu tenho um boyzinho italiano. Ah, E aí fica mais. A minha falta de vontade de voltar pro Brasil já era grande. Agora com o Mateu, Karen, tô te vendo cortado. Agora que eu tenho o Mateu, é menor ainda. entendi. Então eu não tenho assim vontade própria assim de voltar. Não, Uhum, voltaria por alguma questão maior assim. Mas entendi. mas querer visitar no Natal, eu vou sim, gente. Me esperem. Se No tudo der Natal eu tô certo e indo. se a gente puder visitar, né, passear, né, se Deus quiser até dezembro, gente, misericórdia, a gente está voltando às rotinas normais, né, da vida. Exatamente, exatamente. Ô, Gabi, É, você espero falou aí ir. do Brasil, né, mas e assim, você tem planos de sair da Itália e ir para outro lugar, né, Talvez. talvez Ó, já chama o Mateu aí pra gente já ver isso aí. vamos chamar o Matheus para ele falar algum oi aqui. Gente, a Sim. coisa mais engraçada do mundo é o Matheus falando português. É Falando demais. nisso, eu queria muito agradecer você e ele, meu, porque olha, vocês mandam algumas coisas e me marcam, eu morro de rir, né? E eu acho o máximo, porque, né, tô começando esse projeto novo do IAI Brasil, até quem tá chegando aí não viu falar no começo, vão lá, IAI Underline Brasil, na verdade a página se chama só IAI, é que daí o Instagram tem que ficar pondo uns nomes a mais para rodar. Mas é só ir aí, é um canal do YouTube que eu ensino português para estrangeiros e também dou algumas aulas de português avançado, né, para aqueles que estão em concurso, vestibular, Enem, etc. Vão lá e sigam, tem aí, o Carlos está até online aí com a página aí, vocês podem Deixa eu seguir. falar. Matheus, E o Mateu, às vezes vem O cá. Mateu é o astro do meu canal, às vezes ele nem sabe quando eu vejo É ele, eu já showman. tô lá. Vem cá. Vamos ver se ele aparece. Isso, chama. Fala assim, ó, Vem cá. sim, que é tão bonito italiano. Ah, seduto qua, per favore. Buongiorno, Ciao, buongiorno, Mateo! ciao. Come Tá stai? bene? Bene, bene, Parla benissimo. qualcosa che hai imparato in portoghese. Eh, Cansato. Oi, tudo bem?
E basta, cioè mi fermo lì. Basta. Basta. Prego. Tudo bem, tudo bem. Não, de vez em quando ele fala umas palavras em português que é muito bonitinho, porque tem um acento sotaque muito forte. Ô, Gabi, já que você Tudo namora um bem? italiano, Beleza? E aí, tá de boa? como você namora um italiano, você já até perguntar isso, né? Porque tem uma galera aí solteira que às vezes vem pra Europa. Ah, é. Posso Você, contar uma historinha de como eu conheci ele? claro, aqui, deixa eu Eu até pôr uma roubei o música Matheus. romance, gente, todo mundo aí no coração. Roubei o Matheus de uma amiga. Oh, meu Não, Deus. não foi assim. Olha, chama o babado, cadê? Linha direta. Não, linha Momento direta é fofoca. financeira. Momento fofoca com Gabi Cortiana. Então, eu conheci uma menina, uma francesa, a Aham, Noemi, no curso de italiano. E ela sim. me convidou a gente para sair. E a Cíntia, uma outra amiga nossa. E a Cíntia queria muito conhecer um italiano. Tava Uhum. muito desesperada, queria conhecer um italiano. A Cintia é E brasileira. aí, a Cíntia é brasileira, queria muito Aham, casar com o italiano. E aí na verdade, contei errado. A Noemi convidou a Cíntia para sair. Não, aham. não convidou eu. Ah, Convidou foi. ela para sair porque ela queria apresentar o Mateu. Ah, Porque o Mateu é amigo do namorado da Noemi. entendi, Entendeu? Aí convidou entendi. a Cíntia para ir. Ah, não, vou te apresentar esse amigo. E a Cíntia, muito insegura, nervosa, disse assim: Gabi, eu não vou sozinha, não. Aham, Porque vai ser dois casais, eu vou ficar ali olhando para pulou. o menino italiano, o que eu vou falar com ele? Você vai comigo. Eu falei: o que eu vou fazer com você lá num encontro, né? Eu vou no date junto com a amiga. Ela: não, você vai, você vai. E aí me convidou, me obrigou, aí eu fui. Aham. Chegando lá, ela detestou o Matheus. E o Matheus detestou ela. Nossa. Assim, tipo, não, nada a ver. E, Ela e disse: não, muito novo pra mim, muito novo. E ele pra Noemi dizer que, ai, não, achei ela meio velha pra mim. meu Não Deus do céu. rolou. Não rolou. E aí eu fiquei com pena dele, que eu não sabia fiquei com pena dele, fiquei conversando. Aí, você ficou com pena dele. O Carlos tá rindo aqui, vou confessar. Fiquei Você com ficou com pena dele, porque eu achei assim, ó. Porque eu pena, achei, ai, que imagina, menino a menina vai fofo. num date, Aham. vai no date e não gosta, virou a Cíntia bem assim: eu não quero. E virou as costas, eu falei: tadinho. Olha aí, o Andrés até escreveu assim, ó, casar como europeia é minha chance. Me indica alguém, por favor. Aí, ó. Gente, Aí, ó, eu tenho umas amigas que inclusive estão aí online. Estão nesse. Eu gente, adoro a fechar Gabi, casais. Adoro quem quiser aqui, ó, guru do amor. Adoro fechar um casal. ó, Adoro entre em apresentar contato com a pessoas. Gabi no Instagram, ela é boa nisso. Eu já fui boa nisso também, Gabi, mas agora sou menina séria, entendeu? Ai, Não, pai, eu adoro fechar os casais. Eu adoro tô fazer os brincando. casamentos. Mas, ó, no fim das contas deu certo, você tá com o italiano. E agora, vocês falam italiano, falam em português, você falou que tá ensinando, o pessoal quer saber, né, se ele tá Não, aprendendo só para português deixar ou claro que não. a Cíntia continua sendo minha amiga. Ah, isso mesmo é importante. Karen? Tá me ouvindo? Vocês estão me vendo? Karen? Tá aparecendo aí, marido? Tô falando? Eu tô te ouvindo. Oi, você estava trancada para mim, travada, assim. Apareceu Não, aí? eu digo que só para esclarecer que a Cintia é minha amiga ainda. Ah, é bom mesmo. E Esclarece, já aí manda ela, um quando ela beijo. fala comigo, ela fala: e o nosso namorado? Tá bem, nosso namorado? E vocês falam em português ou falam italiano? Você tá ensinando português pra ele? Como é que é o Ah, negócio eu aí? tento, né? Eu tento, mas é que assim, português, nossa, é uma língua muito difícil. Quando eu tive que ensinar o C cedilha, o S e o Z, eu dei uma confusão mental, saiu uma E, fumacinha e o na orelha desse XC, italiano. né? E o XC, passa aí, exceção. Nossa, não é fácil. Português é uma língua muito difícil. Quando eu tive que ensinar.
Quando eu falei a gente bota calça e calça bota, ele fica louco, assim. Então, aqui em casa, é italiano 100% do tempo. Entendi. Ah, mas é legal, você Italiano. já tá. Uma coisa ou outra ele aprende, né? Fala pra ele lá seguir no canal e já. Não, ele vê teu canal, mas é que eu sei que é difícil para ele, Sim, bem difícil. realmente, a gente que fala português, a gente não sabe qual que é a dificuldade para os outros, né? Não, Muitas vezes a gente já fala mal, né? Imagina ensinar para os outros. Eu, pelo a, menos. a Você é Isabela tá, professora, eu falo mal. a Isabela tá aqui discutindo com a Sofia aqui falando. Eu já ensinei o básico, a Sofia, tu só ensinou os funks, meu Deus. Aí a Maria A falando Sofia da. ensinou funk para ele mesmo. Ai, mas, ó, é legal isso. Eu acho que o pessoal que é solteiro, né, Gabi? Facilita essa questão de ser solteiro, morar fora ou não. Sim, nossa. Quer aprender italiano, então eu namoro um italiano. Não, Eles adoram brasileiros, por sinal. eu tô perguntando porque, ó, a gente teve a Aline, que a gente teve na primeira live, casada, com filho, e falou do processo em questão de escola, né? Por isso que eu tô até brincando com você nesse sentido. Aí a gente teve a Luísa, que mora em Berlim, casada, né? E se casou na Itália. Ela conheceu no Brasil, já se relacionava, mas resolveu casar na Itália. E a gente teve também o Iago, que está solteiro, sozinho no momento. Eu acho que sim, né? Se ele estiver online, ele pode, né, às vezes me contrariar. E você que está namorando um estrangeiro, no caso, o dono da terra aí, né? O italiano. Então é legal a gente ver essas experiências diferentes, até inclusive nessa parte, porque não, né? Na parte amorosa, para os pessoal aí que tá É bem solteiro. diferente, mas isso é assunto para outra live. Assim, a cantada e a coisa aqui é muito, muito diferente do que é no Brasil. Legal. Mas você tá se virando bem, né? Eu tô, eu tô, né? Eu tô, e a gente faz o que pode. Assim, na verdade, eu acho que assim, que me adaptei bem Uhum, aqui. sim. Tenho amizades, conheço bastante gente aqui. Não é a Sim. mesma coisa que no Brasil, porque não é e nunca vai ser, Uhum, né? E a gente sim. sabe que é diferente, mas eu não sou isolada e tal. Eu tenho as minhas relações aqui, assim, Legal. e, e Eu foi acho que isso. até você está falando isso, é importante você mesmo mencionar a questão, até que a Aline comentou na live dela sobre a inclusão, né? De você estar num lugar e realmente começar a se inteirar das coisas que acontecem ali, né? Não ficar simplesmente o peixinho fora d'água. Muitas vezes Ah, a pessoa não, muda. então, você tem que tentar na comunidade. Mas lógico, no início, assim, eu tinha gente que me dizia, não, você não pode ser amigo de brasileiro, você não vai aprender. Gente, isso não existe. Ou você fica sozinho, você não vai sair na rua perguntando assim, ah, você quer ser minha amiga? Não é Sim. assim, é difícil. Se você não é o cara de pau que nem eu, mas E você ainda... tem que ir achando assim algumas alternativas. Mas no início você vai ser amigo de brasileiro, sim. Não, E com tá bom, e certeza. tá ótimo. Eu sou amigo de vários brasileiros aqui. Eu não tenho preconceito. Tem muita gente que tem preconceito, né, com a própria nacionalidade. É uma Sim. bobagem muito grande. E a gente vê como que os brasileiros ajudam, né? Eu, por exemplo, tive uma experiência maravilhosa. Quero até mandar um beijo aí pra Liberaci, pra Camila, Ali, pra Aline, pra Marina, pra Luísa, o Daniel, que conheci isso. aí. Daí a gente viu a Luana, o Nossa Fábio. língua Nossa, teve uma extraordinária. galera. Sim. A gente teve uma galera e eu acho que você conheceu mais gente também depois, né? Esse período, Sim. assim como eu conheci muitos brasileiros especiais aqui. E é legal mesmo essa questão, né, da gente conciliar e não desprezar quem nós somos, que também faz parte de quem a gente é, né? Isso aí. Isso aí. Ô, Tem gente Gabi, tem uma perguntando. pergunta aqui da Sofia, ó. O que tu mais sente falta daqui? Falei até com o sotaque de gaúcho, Bem tchê. gaúcha, né? Eu não tenho mais sotaque gaúcho. Ah, se você não tem, meu Deus. Eu ainda tenho do Paraná. O Paraná não sai de mim. Mas Paraná tem o R. O porta, porteira e o. Porte. Nossa, Ai, meu Deus. nossa, Ah, nossa, nossa. O que eu mais sinto falta é da uhum. minha família, né? Não. Eu Família sinto tá falta em da peso. minha Manda família. coração agora, gente. Da minha família, que eu mais sinto falta, assim. Aham. E do churrasco. Agora você falou minha língua. Ó, estão falando aí que você sente falta do mate. O mate você não acha aí, não? Não, mas eu tomo. O Mateus que faz o mate aqui em casa. Eu domestiquei ele. Hum. Chegou às 6 horas, ele faz o mate. Tá bem domesticado. Ah, legal. Gente,
Eu acho que a Gabi, eu já tomei muito tempo dela. Gostei muito dessa live, viu, Gabi? Eu quero muito agradecer você. Ó, o pessoal tá falando aí da feijoada também. Ai, meu Deus. Parem de falar essas coisas, gente, porque tem hora que assim, a gente tem muita coisa boa também. Mas olha, esses meus amigos, a minha irmã ontem me mandou bolo de cenoura. O Carlos me acordou de manhã pra fazer, falou assim, amor, vamos fazer bolo de cenoura, porque eu não aguento, eu tô com lombriga, porque assim, a gente acha aqui, mas é outro tipo de bolo de cenoura, e ai, meu pai que é do Os doces não Brasil. são muito doces, né? São Cadê meio aquele assim. brigadeiro, né? De vez em quando a gente sente falta. Mas eu queria muito te agradecer, queria que você desse um tchauzinho aí pro pessoal, deixasse aí, se você quiser deixar sua rede social de novo aí, falar pra Gente, galera, o que você quiser falar aí para se eu despedir do quero falar pessoal. umas coisinhas assim, eu quero mandar um beijo para minha cidade, para São Gabriel, que eu sinto saudade de Aham. todo mundo. Que é cidade pequena, eu falei que é cidade pequena e tal, mas as Depois, pessoas são maravilhosas. depois que você queima, você manda, né? É, Gente, ela não falou na maldade, entenda. não Ó, falei na maldade, não foi por mal. É que aham. realmente é verdade, assim, não é culpa da população que não tem cinema, né? É culpa de outras coisas, assim. Mas assim, tem pessoas maravilhosas, obviamente. A minha Sim. cidade, minha família mora toda lá, que eu sinto muito Uhum, saudade deles. Então eu queria uhum, mandar um beijo assim para todo mundo, da minha uhum. família, que estão todos aí, minha família unida aí, tá todo mundo aí. Família Cortiana em peso. Do Vale E também? É Vale, né? Do Vale, não. Toda... Cortiana materna, vale paterna. Aham. Manda um beijo aí para tia Cláudia, que assistiu também tudo, para as minhas amigas daqui, Aí, ó, estão falando Rafa, Jaque. shopping lá, já estão se defendendo, viu? Você fica aí, ó. Aí, ó, todo mundo mandando beijo. Mas, ó, Pra muito Isabel. obrigada. Ciao ragazzi, in italiano, che c'erano persone italiane che vedevano questa live. Eh sì, dovrebbe parlare così. Sim, sim, così, così. Ó, gente, eu preciso voltar italiano e é por isso que eu tô fazendo esse desafio aí, porque não dá pra esquecer essa língua, é maravilhosa. Eu acho que, né, quando a gente pega engatar nas línguas é outros 500, né? A gente já se É. adapta a outra e a outra e a outra e é muito legal. Ó, é outro conselho e não só exercício físico, que a Gabi falou, eu estou falando de estudar, que é sempre bom. Ó, a Rafa tá até aí. A Rafa Masqueto, que é Ah, a minha personal, ó, quer dar aula online, quem quiser também. Aí já tô fazendo publicidade das amigas, né? Começa a botar a publicidade. pode fazer, que nem eu falei, ó, quando é coisa boa a gente divulga mesmo. Mas, ó, muito obrigada. Um beijo pra você aí, se Obrigada, cuida. você. Desculpa falar tanto, mas eu falo que nem uma louca. Gabi, junto eu e você, ainda mais desse tempo que a gente não fala, né? Às vezes a gente manda um áudio pra outra que é do tamanho do mundo, daí eu falo, meu Deus, Nossa, agora páginas de áudio. não dá pra saber qual das duas que falam mais, né? Mas tudo bem. Ó, eu vou tentar salvar essa live, galera. Vou tentar colocar lá no canal. Espero que dê tudo certo, tá? Façam aí, ó, dedinhos cruzados. Provavelmente amanhã, porque, meu, a internet aqui do jeito que tá, vocês não entendem. Edita primeiro. Valorizem a edição da galera aí. Quem mexe com o computador, tipo a Gabi, valorize esse trabalho, porque, ó, Exato. Somos pessoas de bom coração. mais um beijo. Tenha um ótimo restinho aí de sábado. Um beijo, galera. Bate. Bate. Bate, vado a mangiare una pizza adesso. Ai, mangiare pizza. E eu nem sei o que eu vou fazer ainda. Eu já vou pôr o marido. Marido, vamos fazer uma comida bem da boa, porque hoje eu nem almocei. Acordei super tarde. Então tá, Então gente, tá. um beijo. Obrigada, viu, Beijo, muito Gabi? obrigada. Até mais, um beijo. Até. Tchau, tchau.